Conheça as 10 vacinas que transformaram a humanidade. As doenças infecciosas assombram o mundo desde a antiguidade. Fato, elas estão entre as maiores preocupações humanas, mas nós já desenvolvemos muitas armas eficientes contra elas, e uma delas são as vacinas. Este é o canal Sociedade Curiosa e nós vamos apresentar para você 10 vacinas que mudaram a história da humanidade. As vacinas são muito conhecidas por ajudar o corpo a desenvolver imunidade a um certo tipo de vírus ou bactéria. Elas são utilizadas em todo o mundo e possuem um papel importante contra as doenças contagiosas. Geralmente, criadas com amostras da doença que precisa ser combatida, as vacinas possuem a carga genética do vírus ou bactéria em questão, o que estimula o corpo a criar anticorpos e se tornar imune àquele agente infeccioso. Mas você conhece as vacinas que mudaram o curso da humanidade? Veja agora as 10 doenças e vacinas mais impactantes da história do mundo. Número 1. Difteria. Quem diria que um resfriado comum, na verdade, poderia representar algo muito pior? Essa é a difteria, uma doença causada por bactérias que atingem as amígdalas, faringe, laringe e nariz. Por ser uma doença agressiva e causadora de muito incômodo, é considerada um dos vírus mais perigosos. Sua vacina foi criada em 1984 pelo médico francês Émile Roux. Desde então, os casos da doença vieram diminuindo em todo o mundo, trazendo assim um grande alívio. Não é para menos, não é mesmo? Número 2. Tuberculose. Essa sim é uma das piores doenças de todos os tempos. Mesmo não tendo números exatos, estima-se que ela consumiu centenas de milhões de vidas no mundo. Para ter ideia de sua capacidade de destruição, mesmo nos dias de hoje, ainda mata cerca de 1,5 milhão de pessoas por ano. A tuberculose é uma doença que primordialmente ataca os pulmões e pode causar uma pneumonia gravíssima. Ela ataca os tubérculos, que é uma região dos pulmões muito sensível e que deu origem ao nome comum da doença. Em seu estágio mais avançado, causa tosse com sangue, parada respiratória e, posteriormente, a perda da vida. Mas, para a alegria de toda a humanidade, em 1908, os cientistas Albert Calmette e Camille Guerin conseguiram isolar uma cepa do vírus e criar a vacina. Essa que já salvou milhões de vidas em todo o planeta e é considerada um dos maiores avanços em combate a doenças de todos os tempos. Número 3. Febre amarela. A febre amarela por muitos anos foi uma doença muito intrigante. Em tempos antigos, alguns consideravam uma maldição para aquelas que cometiam injustiça e outros associavam a lugares amaldiçoados. Bom, mas hoje nós sabemos que não se trata disso. Ela é uma infecção transmitida por mosquitos contaminados pelo vírus da febre amarela, que são encontrados geralmente em regiões de muita mata, que causa febre, dores musculares, calafrios, perda de apetite e dores de cabeça. Sintomas esses que podem durar de 5 a 10 dias, podendo evoluir para estágios mais graves da doença. A febre causou muitos problemas até 1940, quando o magnata John Davison Rockefeller, fundador da Standard Oil Company, patrocinou um laboratório para desenvolvimento e produção da vacina. Após sua disseminação mundial, mostrou eficácia contra a doença, assim controlando uma das doenças mais pandêmicas da história. Número 4. Raiva. Quando ouvimos esse nome, podemos associar a um estado de espírito, mas para aqueles que já foram infectados por esse vírus, pode significar dor e agonia. O rabies vírus, comumente conhecido como vírus da raiva ou simplesmente raiva, é transmitido através de mordidas de animais, os mamíferos em especial. É considerado um dos vírus mais agressivos existentes e, apesar de hoje não ouvirmos falar muito dele no passado, já foi considerado uma grande ameaça. A raiva é causadora de vários problemas. Entre eles, podemos considerar a febre, dor de cabeça, salivação, o que deu uma das origens ao nome comum, espasmos musculares, paralisia e confusão mental. Mas, como disse, existem muitas complicações causadas pela doença e uma das mais graves é a encefalite aguda. Trata-se de uma inflamação no cérebro de grandes proporções. Nessa altura, a doença é considerada em estágio avançado.
Não é para menos que é uma doença tão temida. Bom, mas como as outras da lista, ela também possui um combate eficaz por meio da ciência. Em 1885, o microbiologista Louis Pasteur conseguiu finalmente desenvolver uma vacina eficaz, começando a vacinação dos animais e, por fim, de forma preventiva em humanos, e a raiva foi, para a alegria de todos, considerada controlada. Número 5. Tétano. Quem nunca ouviu falar em tétano não sabe o quão essa doença pode representar perigo, mas nossas mães e avós já nos alertavam sobre isso desde que éramos bem pequenos. Elas diziam para tomar cuidado com objetos pontiagudos e enferrujados. Bom, elas tinham razão. O tétano é causado por uma bactéria. Você pode achar que esse é mais um vírus comum como outros, mas não no caso do tétano. Quando se fala dessa doença, já é bem possível também se pensar em perda da vida, pois ela é conhecida por seu absoluto índice de fatalidade. Em sua ação, a bactéria agride os nervos, causando uma infecção que não tem cura. Isso mesmo, após ser infectado com tétano, tratar a doença não é possível. O tratamento é dado apenas para os sintomas. Essa terrível bactéria causa contrações musculares involuntárias e extremamente dolorosas, especialmente na mandíbula e no pescoço. Após isso, ela começa a interferir na capacidade de respirar da vítima até causar eventualmente seu falecimento. Para controlar a terrível doença, em 1924, os Estados Unidos começaram o desenvolvimento da vacina antitetânica, que após muitas pesquisas em 1940, finalmente ficou disponível e foi distribuída para o mundo, diminuindo assim em 95% os casos de tétano, que nos dias de hoje é considerada uma doença controlada em todo o planeta. Número 6. Influenza. Apenas por esse nome, talvez você não reconheça que se trata do vírus da gripe. Apesar de ser comum, ninguém imaginaria que esse é um dos vírus mais mortais de toda a humanidade. Estima-se que desde os tempos pré-históricos, essa doença venha causando óbitos aos seres humanos. Um inimigo silencioso e capaz de se adaptar através das eras. A gripe é considerada fatal em seus estágios mais avançados e em grupos de risco, como pessoas com doenças pré-existentes. Ela comumente ataca os pulmões, nariz e garganta. Seus sintomas incluem febre, calafrios, dores musculares, tosse, congestão, coriza, dores de cabeça e fadiga. Muita coisa, não é mesmo? Apesar de ser uma doença comum, a gripe se tornou um grande problema por sua disseminação em larga escala e o fato de que erradicá-la de forma natural é praticamente impossível. Então, para que a humanidade pudesse combater esse antigo inimigo, em 1930 a vacina foi disponibilizada, principalmente para idosos e grupos de risco. Apesar de ser considerada um vírus de baixa mortalidade nos dias de hoje, o vírus da gripe ainda é um grande agente infeccioso causador de problemas em todo o mundo, e com a vacinação é categorizada como uma doença controlada. Número 7. Poliomielite. O termo paralisia infantil é muito conhecido. Essa é a condição causada pelo vírus da poliomielite. Doença essa que pode causar febre, mal-estar, dor de cabeça, espasmos e outros sintomas terríveis, incluindo a meningite. Mas o pior de tudo não são os sintomas, mas sim o risco de atrofiamento dos braços e pernas. Após grandes surtos, em 1953, o médico norte-americano Jonas Salk anunciou que havia testado com sucesso uma vacina contra a polio. E em 1960, o pesquisador Albert Sabin contribuiu para as pesquisas. Assim, pessoas de todo o mundo começaram a ser vacinadas. Hoje, a poliomielite é considerada uma doença rara. No Brasil, é considerado que existem menos de 15 mil casos por ano. Número 8. Sarampo. Manchas vermelhas por todo o corpo. Esse é um dos sintomas mais conhecidos do sarampo. Esse vírus, com certeza, é um dos maiores agentes infecciosos de todos. Reconhecido há centenas de anos, ele foi responsável pelo fim da vida de milhões de pessoas. Começando com tosse, coriza, olhos inflamados, febre e outros sintomas típicos de uma gripe comum, o sarampo é capaz de se espalhar de forma agressiva no corpo rapidamente. O mais intrigante é que, após a pessoa ser infectada, não há tratamento eficaz contra a doença. A única medida que pode ser tomada é o tratamento dos sintomas e esperar o combate natural do corpo.
O sarampo ataca comumente crianças e já foi uma doença tão temida e pandêmica que os pais costumavam isolar seus filhos durante os surtos, evitando contato com outras crianças e até mesmo com adultos. Após uma pesquisa intensa, no ano de 1954, cientistas conseguiram produzir a primeira vacina contra o vírus, o que resultou na diminuição dos surtos e a prevenção da doença. Porém, o vírus ainda é considerado ativo até os dias de hoje e, eventualmente, causa problemas em alguns países. Terrível, não é? Número 9. Cachumba. Bom, particularmente eu posso lhe dizer que ter cachumba não é uma experiência muito boa. Também conhecida como papeira, em alguns lugares, a doença é causada por uma infecção viral que atinge as glândulas salivares. Geralmente, a doença é transmitida através da saliva infectada e é mais comum em crianças, e sendo mais agressiva em adultos quando infectados. Alguns dos seus casos podem ser até mesmo assintomáticos. Quando apresentados sintomas, eles podem incluir a febre, dor de cabeça, fadiga, perda de apetite e as famosas glândulas salivares inchadas, que são visivelmente notáveis. Seu tratamento após infecção é para aliviar os sintomas que somem em 2 semanas em média, já que não existe nenhum tipo de remédio eficaz contra a doença. Sua vacina é considerada uma das mais eficazes e foi descoberta em 1945 em um centro de controle a doenças nos Estados Unidos. Logo após isso, em 1948, foi produzida em massa e disponibilizada para todos. Hoje, a cachumba é considerada uma doença rara e controlada, o que trouxe um grande avanço para a humanidade. Número 10. Varíola. Você já imaginou ter o corpo coberto por erupções? Com certeza não deve ser uma sensação das melhores. Bom, é assim que esse vírus interrompe a vida de suas vítimas. A varíola é uma doença causada por um vírus que causa erupções dolorosas por todo o corpo. Estima-se que ao longo do século XX tenha aniquilado entre 300 e 500 milhões de pessoas. Esse foi um dos maiores vírus que a humanidade já enfrentou. Nessa época, pegar varíola era praticamente como estar sem vida. Por causa da falta de conhecimento em prevenções de doenças, o vírus se espalhava de maneira muito fácil, chegando a acabar com a vida de 15 milhões de pessoas por ano. A primeira vacina contra a varíola foi criada por Edward Jenner, um médico naturalista britânico que, nos meados do século XVII, conseguiu desenvolver as primeiras amostras da vacina e mudar completamente o rumo da humanidade, salvando milhões de vidas, sendo essa também considerada a primeira vacina da história. Graças a isso, em 1980, a varíola foi oficialmente declarada uma doença extinta, apesar de alguns ainda especularem que ela pode ser utilizada como arma biológica extremamente eficiente em uma guerra. E você, o que acha? Será que o ser humano poderia usar algo tão terrível assim em uma guerra? Estas são as maiores vacinas de todos os tempos. Se você gostou desse vídeo, deixe o like, inscreva-se no canal e ative o sininho. Bem-vindo à Sociedade Curiosa!